Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui. Muito obrigado, Denise. Denise me convidou já há uns 15, 20 dias. E essa apresentação é um misto de apresentação e sabatina, porque eu estou pleiteando, sabe, gente, junto à professora Denise, vir aqui fazer o meu pós-doc. Então, tudo que vocês virem aqui, a minha fala aqui, ela é ainda muito preliminar, ainda muito como é que a gente fala? De início, ainda de uma pesquisa que está sendo montada. Vamos lá, né? Onde mora o perigo, é para lá que eu vou. Isso vem de algumas provocações, acho que a foto já começa a provocar. É um fenômeno que nós temos observado com maior recorrência atualmente. Não sei se vocês, mas eu tenho prestado muita atenção nisso, que é justamente o turismo aliado ao perigo, à exclusividade, ao inédito, ao que nunca ninguém fez, inclusive algumas vezes custando a vida. Mas pode passar, por favor. É claro que aí eu tenho que falar dos aportes teóricos. Eu vou começar por essa foto. Eu não sei se vocês viram na semana passada, foi o maior volume de águas nas cataratas do Iguaçu. As águas estavam quase ali já naquela passarela e a mulher estava lá linda tirando a foto dela e ninguém deixou e ela não foi embora, mesmo com os seguranças pedindo que as pessoas evacuassem aquela passarela fininha que fica lá no meio, né? Pensando no estudo do doutorado, Denise e eu, né, através de uma relação que a gente já tem já há algum bom tempo, a gente trabalha muito as ciências sociais aplicadas, é claro que vai ter muito de sociologia no meu trabalho. Eu tenho que começar falando um pouquinho do Durkheim, quando ele fala dos ritos, dos rituais, das relações sociais, desse cimento que nos mantém. Eu tenho que falar um pouquinho do Marcel Mauss, o dom e a dádiva, né? Essa relação que se estabelece toda vez que o turismo acontece, né? Quem é o cicerone? Quem está sendo recebido? Quem é o estrangeiro? Quem está chegando? Como é que é essa relação que atualmente se torna muito delicada, frágil, sobretudo quando a gente pensa em xenofobia e quando a gente pensa em fronteiras que cada vez mais estão sendo fechadas, sejam elas reais ou sejam elas simbólicas, né? E o Weber traz uma coisa que um eixo teórico da sociologia do Weber, mas que eu quero discutir mais com a Denise, que é essa ideia do tipo ideal, né? Porque a pergunta a qual a gente quer responder esse trabalho, que a gente visa, é quem é esse homo turísticos que está nascendo? Porque todos nós temos, acredito aqui, concordância, que o turismo virou um dos nossos marcadores socioculturais mais importantes. Seja pelas redes sociais, nós nos conhecemos pelos países locais, destinos que visitamos. Quem viaja mais é melhor do que outra pessoa. O turismo virou essa balança, né? A gente nem chegou num determinado destino, a gente já está lá fazendo o check-in nas redes sociais para mostrar que estamos lá. E esse jogo, né? Quando começa e quando termina a viagem. E o Weber vai lá e define alguns tipos ideais que eu acho que é em cima dessa teoria dele que nós teremos que começar a tentar traçar esse formato. Quem é esse homo turísticos? É um termo que eu tenho trabalhado, que está sendo criado, ou que já está aí, né, no meio, né? Óbvio que tem muito de imaginário nesse meio, e aí Maffezoli, que foi o meu orientador de doutorado, né, é um dos autores que mais escreve sobre imaginário, porque turismo é uma prática, obviamente, mas quanto imaginário que está envolvido nessa prática, né? Eu falo que por mais imagens que a gente veja sobre Paris, Nova York, sei lá o que a gente vê, aí isso não faz com que a gente perca a vontade de estar lá. Então isso está muito carregado de imaginários construídos
às vezes coletivamente, lugares perigosos, lugares permitidos, e também das narrativas que se constroem, né? Ao mesmo tempo que nós tivemos aí a chacina, né, na semana retrasada aqui no Rio, a quantidade de perfis de turistas estrangeiros que moram no Brasil ou que estão passando uma temporada, e aí a gente chama de nômades digitais, como eles têm evidenciado o amor pelo Brasil. Acho que isso isso está na narrativa. Eu peguei um cara que eu estou seguindo e ele fala assim, de 5 motivos para você nunca ir ao Brasil. Eu falei, nossa, o que esse cara vem falar sobre o Brasil? E no final, assim, é porque você vai se apaixonar. Porque tudo é lindo, porque o brasileiro sorri, te beija, e aí divagações sobre esse tema. Então, o Mafezoli tem um papel muito importante. Um outro autor que eu trabalhei muito no doutorado, que também é francês, que é Jean-Didier Urbain, eu vou falar um pouquinho sobre a obra dele em seguida. E o Philippe Joron, que já trabalha também da Universidade de Montpellier, que trabalha a questão, sobretudo, dos eventos, da festa, o poder da festa, o poder caótico da festa, agregador, mas que às vezes também termina em alguma confusão. Então, narrativas. A festa que para mim pode ter sido maravilhosa, a feijoada da Portela, que para a Deise é maravilhosa, talvez para mim, na minha experiência, não seja. Então, são esses autores. E aí tem o David Le Breton, né, Denise, que vai falar muito do corpo, porque turismo é corpo. É literalmente nós nos julgando no mundo, com todas as possibilidades, vulnerabilidades, riscos, ameaças. Não indico que uma mulher hoje vá sozinha para a Índia. Vocês estão cansadas de ver o número de estupros coletivos que acontecem. Alguns lugares que hoje são proibidos para os corpos, sobretudo para os corpos femininos, mas também para os corpos LGBTQIAPN+. Porque que pelo mundo inteiro você tem bares somente com o adesivo da bandeira LGBT na porta. Porque ali é um refúgio, é um porto seguro para as pessoas LGBT em viagem, que muitas vezes estão próximas, vivendo dentro de uma vulnerabilidade muito grande. Óbvio que eu vou trazer alguns autores brasileiros, Denise vai ser uma delas, obviamente, mas a gente já fez alguns trabalhos, os livros que nós escrevemos, eu também vi sobre o Freitas, que trabalha aqui, e aí nós temos Roberto da Mata, a gente tem acho que ainda falta eu calibrar melhor os autores brasileiros. E a gente vai falar disso, de turismo e sociologia do turismo. E aí tem um autor, por que eu estou falando tanto da França? Acho que vocês não sabem, meu doutorado foi todo na França. Então a construção da minha pesquisa ela é muito baseada na sociologia francesa. Esse autor já falecido, Rachid Amirou, ele faz um livro sobre o imaginário turístico, sobre como isso é construído. Identidades, representações e narrativas, aqui trazendo para dentro da comunicação. Né, as pautas identitárias hoje passam por um momento muito delicado, as identidades estão muito fragilizadas, até porque eu nem sei se a gente daqui a pouco vai poder falar sobre identidades, mas talvez a gente deva falar de tribos. Talvez seja esse o caminho. Comunicação e corporeidade e essas ciências sociais e a fenomenologia, que a gente vai trabalhar alguns casos bastante específicos. Pode passar. Essa foto vocês conhecem, vocês são daqui, essa famosa pedra que todo mundo sobe e já viram alguém se arriscando. E eu gostei, isso é o Instagram de uma menina, a vida é um pedacinho de tempo que se despede de nós todos os dias, então viva se julgando, se colocando ali naquela pedra, naquela altura, num risco enorme. Então, narrativa, né? O que para mim, eu nunca faria aquilo ali, para a menina foi o melhor momento da vida dela, né? Mas vamos lá. E aí, por quê? Por que eu tenho que fazer, por que eu trouxe esses tópicos de uma maneira muito reduzida? Porque se eu pudesse resumir a história do deslocamento humano antes do turismo, eu acho que, em primeiro momento, nós temos que falar de nomadismo. É uma característica nossa intrínseca ser nômade. Lá nos nossos ancestrais era por comida, era por alimento, era por proteção.
No momento depois a gente começa a ter as peregrinações, sejam pelos esportes ou pela religião. A religião também tem um papel importantíssimo nos deslocamentos. E aí eu dou um salto, quando a gente começa a partir do século XVI, são as grandes navegações. Óbvio que tem caráter de exploração, de colonização, mas é também uma aventura. Navios construídos que saíram a esmo pelo mundo, tentando chegar num lugar e que, na realidade, chegaram em outro. Em seguida, quando você tem essa melhora dos transportes públicos, sobretudo a ferrovia, a gente já começa a ter o turismo como exótico. Os endinheirados que saíam, sejam sobretudo os europeus, que saíam da Europa e que iam para o norte da África para conhecer o exótico. Posteriormente, os antropólogos vão para as ilhas do Pacífico, mas sempre nessa busca de conhecer o exótico. Ainda a gente nem está falando de turismo, ainda como descoberta. Exploração, comércio, porque a gente só pode começar a falar de turismo, eu odeio essa palavra, mas ela é o que normalmente é utilizada, o turismo na sua versão capitalista, quando ele vira um business, que é isso que nós vivemos hoje. E isso só acontece a partir do início do século XX, quando nós temos ferrovias, avião e a melhoria nas estradas e nos veículos próprios. Guia Michelin está aí para nos comprovar isso. Se a gente fala do século XXI, hoje a gente não faz mais turismo, hoje a gente vive experiências. É uma palavra que eu não gosto, mas que ela é a da moda. Experiência gastronômica, experiência, né? Ninguém mais viaja. Hoje você se joga seu corpo numa experiência que pode ser boa ou que pode ser ruim. E nessa história toda, quando eu chego a esse estudo, a esse objeto de pesquisa, eu acho, e aí eu vou ter que voltar lá no Durkheim, é uma discussão que nós teremos, Denise, eu acho que a gente tem aí uma pulsão de vida, mas também uma pulsão de morte. Eu trouxe alguns exemplos que vocês todos viram. A menina que quase se jogou foi tirar uma foto na cachoeira de Ibitipoca e quase caiu. O acidente do balão em Santa Catarina que matou 8. A brasileira, o caso clássico da menina que morreu no vulcão. Ela sabia dos riscos. Ela julgou o corpo dela ali. Não vou entrar no mérito da questão, mas ela sabia dos riscos. O festival de música eletrônica lá, que o Hamas chegou matando todo, ele foi produzido pelo pai do DJ Alok. Turistas presos em Machu Picchu, o cara do Highline que estava sem proteção e morreu em Goiás, as 5 mortes que aconteceram em Torre del Paine a semana passada, e ontem aconteceram outras duas mortes. Aquela menina lá, eu não sei se está nítido para vocês, a última, ela se joga de um lugar, ela está gangorrando, e ela tinha que abrir um paraquedas para ela pular. Ela pulou sem abrir o paraquedas. E ali o último é um urso que atacou um turista grego. O turista foi mexer com o urso e morreu. Então, E aí, para a gente, acho que é a minha última lâmina, turismo é um direito fundamental humano, está escrito nas leis que regem o turismo. É mesmo? Quando a gente fala de um mercado caro, extremamente nichado, importante marcador social, ainda com essa ideia de que é o europeu que vem visitar o hemisfério sul, numa relação extremamente desigual, inclusive financeira. Como falar de turismo se as fronteiras se fecham e a xenofobia avança? Como é que a gente joga? Eu tenho que dar esse exemplo, que se tem um avião lotado, quem vai receber uma como é que a gente fala? Uma revista maior da polícia? São as travestis e as pessoas pretas. Óbvio. Então, como é que fica essa relação? A gente tem aí o retorno do nomadismo, da aventura e das tribos, os nômades digitais, que acharam que esse mundo seria só maravilha, e isso já está sendo desmistificado. A aventura, e hoje acho que tem uma questão muito importante, que a gente não viaja mais para lugares.
A gente viaja para nos encontrarmos com nossas tribos, com corpos que se parecem conosco, com narrativas que se parecem conosco. Todos nós podemos ir para a mesma cidade. Talvez cada um de nós tenha um interesse e um olhar diferente, dependendo das nossas narrativas, dependendo das tribos das quais nós fazemos parte. E, por último, podemos falar desse homo turístico? Essa resposta só vai acontecer daqui a um ano e pouco. Mas a gente pode falar desse homo turístico? Isso é uma verdade. Quando a gente fala de aumento de uma briga, né, de aumento do tempo livre, do aumento do lazer. Na Suécia agora não está mais se receitando remédio, está se receitando viagens. Então tem esse movimento todo que os nossos corpos e as nossas narrativas estão fazendo. A gente fala tanto de turismo, a gente está querendo tanto viajar, mas eu acho que a gente só viaja pela certeza de que nós temos um porto seguro e uma casa para voltar. Então acho que eu termino por aqui com esse questionamento.